A paz do Senhor, pastores, que Deus possa abençoá-lo nesse dia em que nós estamos comemorando o dia do pastor, que Deus possa derramar as suas bênçãos sobre a tua vida, você pastor amado e querido desse ministério, da Igreja Cristo Salva. Eu quero deixar um versículo, no base dessa mensagem para você, porque você é muito importante dentro do nosso ministério. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, a palavra nos diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então está falando contigo, pastor. Você que tem um chamado de Deus. Eu entendo que o pastor de ovelhas, ele tem um chamado de Deus. O Espírito Santo chama, como está lá em Atos dos Apóstolos. Disse o Espírito Santo: separa-me Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho. Deus tem uma obra com você, pastor, dentro desse ministério. Deus quer usar você poderosamente e tem usado. Nós temos sentido isso. Os pastores que fazem parte desse ministério, Deus tem usado você poderosamente. Nós temos sentido, essa espiritualidade, temos sentido esse crescimento, esse envolvimento dentro do nosso ministério. Por quê? Porque você tem um chamado de Deus. Você é aquele pastor que tem um compromisso em ensinar as ovelhas de Jesus, doutrinar as ovelhas de Jesus. As ovelhas da Igreja Cristo Salva são as igrejas que estão sendo doutrinadas com a palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Então é muito importante, quando o pastor ele tem um chamado de Deus para apacentar as ovelhas de Jesus, ele se preocupa na doutrina da palavra, no ensinamento, e graças a Deus, dentro do nosso ministério, os pastores têm sentido, têm verdadeiramente trabalhado dentro dessa doutrina, dentro dessa palavra, têm trazido um ensinamento para as suas igrejas, para as suas ovelhas. Isso é muito importante, não tão somente a doutrina que você tem ensinado, pastor, mas também a tua perseverança. Você tem sido um pastor perseverante, e Deus está vendo isso. Isso tem agradado o coração de Deus, e isso faz com que o nosso ministério cresça com uma estrutura sólida, porque Deus é presente conosco. Então, você que é um pastor, tem esse chamado, você que é esse pastor que tem doutrinado, você que é esse pastor que tem sido perseverante, que verdadeiramente você está ali todos os dias na igreja, na escola bíblica dominical, nos cultos, você está ali perseverando, você está ali cuidando das ovelhas de Jesus, você tem carinho, você tem amor. A gente sente isso. A gente conversa com os pastores, eu converso com um pastor, converso com outro pastor, eu vejo isso, o carinho, o amor, o cuidado que você, pastor, tem com as ovelhas de Jesus. Eu tenho muito orgulho de você ser pastor da Igreja Cristã. Que Deus continue te usando tremendamente. Você, pastor, é um pastor de amor. Você tem o melhor dom, o dom do amor. O amor pelas ovelhas de Jesus. Como Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Até porque nós temos que ter esse carinho mesmo, pastor? Porque, na realidade, as ovelhas pertencem a Jesus Cristo. Nós apacentamos as ovelhas que é no Senhor Jesus Cristo. Cada pastor tem um rebanho nas mãos, tem ovelhas nas mãos para cuidar, para doutrinar, para ensinar as ovelhas, para ela caminhar na presença do Senhor. Então, você, pastor, é esse pastor amado de Jesus Cristo. Você é esse pastor que tem um referencial. O pastor de ovelhas, o pastor que ama as suas ovelhas, de você, esse pastor, eu quero dizer isso para você, eu sinto isso. Quando eu converso com um pastor, quando eu converso com outro pastor, eu vejo o interesse que eles têm no reino de Deus, no rebanho de Jesus Cristo, as ovelhas do Senhor. E eu estou muito feliz
e nesse dia e dizer para você que Deus possa te abençoar abundantemente, pastor, porque você, pastor de amor, pastor de chamado, pastor que tem palavra, você é um referencial, você tem sido um referencial. O pastor de ovelhas, o verdadeiro pastor, aquele que não é mercenário, mas aquele pastor que está empenhado na boa palavra, no ensinamento, na doutrina, no dia a dia com as ovelhas, esse é um pastor de ovelha, esse é um pastor de chamado. Então você é um referencial. Mas eu também quero deixar uma palavra para você que está nos assistindo. Você que é ovelha desse pastor que está aí do teu lado, desse pastor que está todos os dias contigo, ore pelo teu pastor, abençoe o teu pastor, ajude o teu pastor, esteja do lado do teu pastor, porque o pastor também, ele é humano, e às vezes nós passamos por dificuldade, passamos por confrontos, né? E o pastor é aquele que ele tem que ter sempre uma palavra para dar. No momento mais difícil, o pastor tem que ter uma palavra. Às vezes no aniversário é fácil pregar no aniversário, mas às vezes pregar no velório é difícil. Às vezes você dá uma palavra para um irmão que ele está completamente derrotado, completamente desanimado. Olha só, o pastor ele cuida, ele cuida de vidas, né? De pensamentos. E às vezes o sentimento está tão ferido de uma ovelha, né? De um servo do Senhor. E aquele pastor que tem a palavra, aquele pastor que tem amor, aquele pastor que tem um chamado de Deus, né? Ele tem toda uma unção especial para cuidar dessa ovelha. Então cubra o teu pastor com oração. Eu tenho feito isso na minha vida, todos os dias, dia após dia. Eu tenho orado por você, pastor. Tenho orado pela tua família, tenho sustentado esse ministério com oração. E sei que você também faz isso por mim. Por isso nós estamos vencendo. Por isso a Igreja que o Salva, o ministério da Igreja que o Salva, está crescendo e vai crescer. Porque tem homens comprometidos com o verdadeiro Evangelho de Jesus. Então eu te saúdo nesse dia. Que Deus te dê saúde, que Deus te dê paz, que a tua família seja uma família próspera, que você continue sendo esse homem de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, pastor, abundantemente, que a graça do Senhor esteja contigo, que o Espírito Santo de Deus continue te usando poderosamente. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Não sei se